quero te convidar a orar nesse mesmo clima, antes da gente começar. Pai, nesta noite nós queremos te agradecer por esse louvor de esperança que aquece o nosso coração, Senhor, que nos enche de graça, que nos enche de alegria. E nesse mesmo clima nós queremos te convidar a falar conosco, Senhor. Que os nossos corações estejam plenamente preparados para ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo flua livremente entre nós, ó Deus, através de nós, dentro de nós, moldando-nos segundo o teu querer. Que toda preocupação, toda distração nesta noite seja removida, Senhor. E que as nossas mentes e os nossos corações estejam totalmente voltados para ti. Que o Senhor fale conosco e que através da tua palavra a nossa vida seja mudada para a glória do teu nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Então, eu não estou enxergando nada, gente. Há uma claridade tão grande aqui na minha vista que eu não estou conseguindo enxergar muito bem lá na frente. Eu não sei se tem como melhorar. Melhorou um pouquinho. A pessoa é cega, né? Você sabe. Então, quando bota muita claridade, fica mais difícil ainda. Irmãos, nós estamos hoje com muita alegria para ministrar a palavra do Senhor, mais uma vez aqui nessa igreja tão querida, tão amada. E o pastor nos deu a incumbência de continuarmos essa série sobre o avivamento espiritual. Nós vamos continuar falando sobre avivamento espiritual. E dentro desse tema de avivamento espiritual, nós temos sido convocados, acho que já desde o final do ano passado, mais ou menos, de uma forma mais intensa, a nos voltarmos para a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Porque quando nós falamos de avivamento espiritual, não podemos pensar em nenhum tipo de avivamento que não venha da observação da palavra de Deus. Todos os avivamentos espirituais ocorridos na Bíblia Sagrada e ao longo da história tiveram origem na volta e na busca intensa pela palavra de Deus. Você vê o povo lendo a palavra, lá no povo de Israel, quando eles encontravam a lei, que eles começavam a ler a palavra, que a palavra começava a mostrar para eles os seus pecados, as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus erros. Eles eram tomados por um espírito de arrependimento, eram levados a confessar os seus pecados, e quando isso acontecia, movia-se o coração do povo para a busca do Senhor em oração e mudança de vida. Então, se nós pensarmos em avivamento, estamos no caminho certo, quando a gente busca também o conhecimento da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, junto com a oração. Aí, se a gente acrescentar ainda a essa dupla o jejum, aí não tem frieza, não tem apatia, não tem incredulidade, não tem nada que resista. E o avivamento vem. Com certeza o avivamento vem. Então, voltados para a palavra, nesse propósito que nós temos estado nesses meses, nós vamos hoje meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo. Nós não vamos ler o capítulo todo, claro, mas nós vamos lendo. Eu separei aqui algumas partes do capítulo e alguns pontos que nos chamaram a atenção, que o Senhor falou ao nosso coração. Foi tão legal porque o pastor convidou para pregar. Na verdade, ele chamou para a semana que vem, mas eu precisei trocar. E eu estava orando ao Senhor e, de repente, quando eu estava lendo o capítulo 28, o Senhor trouxe toda a mensagem. Foi muito gostoso isso. E ele separou em partes, né? Todo o capítulo 28, ele separou alguns assuntos que têm falado ao meu coração. E eu quero compartilhar com você o que ele tem falado comigo. Do 1 ao 10, nós vamos começar e nós vamos ler e vai dizer assim, se você quiser acompanhar. E no fim do sábado,
quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente, ou apressadamente, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Eu pensei nesse início de capítulo e queria te convidar a pensar comigo, imaginando a cena. Nós temos aqui a madrugada de domingo, o terceiro dia após a morte de Jesus. A sexta-feira havia sido de emoções muito intensas, de emoções muito agitadas, né? Na vida dessas mulheres, na vida dos discípulos, daqueles que seguiam a Jesus. A sexta-feira foi de vamos dizer que fosse uma tempestade de emoções. No sábado, um silêncio. Alguns chamam a sexta da paixão, e o sábado de o sábado do silêncio. Quando estavam todos meio que sem saber o que aconteceria agora. Alguns discípulos estavam escondidos, temerosos, com medo do que poderia acontecer, da perseguição por parte dos judeus. Alguns estavam achando que tudo havia acabado. Depois, quando você vai ver, acho que Lucas registra o encontro de Jesus com aqueles discípulos no caminho de Emaús. E eles dão a entender que tudo havia se acabado. Ai, foi tão bom, ele estava conosco, ele fez tantas coisas, mas agora ele morreu, você não sabe o que aconteceu, enfim. Então você tem um sábado, eu acredito, que de uma espécie de decantação dos acontecimentos, sabe? Muitas emoções na sexta, muita correria, muita lágrima, muito choro, muito desespero. E no sábado, aquele momento que você não sabe bem o que está acontecendo, as suas emoções ainda estão tomando assento dentro de você. E essas mulheres que haviam andado com Jesus bem de perto, tomam uma decisão, não sei se no final do sábado, elas decidem irem no domingo logo cedo, bem de madrugada, ao sepulcro. Se você ler o capítulo 27 de Mateus, você vai ver que quando ele fora sepultado, elas estavam lá também. Elas não estavam escondidas, elas não estavam temerosas, elas não tinham fugido. Elas estavam lá, diz Mateus, que elas estavam assentadas em frente ao sepulcro, observando. Eu acho isso muito interessante. Porque no domingo de manhã, essas mulheres tomam uma decisão. Jesus, para elas, né, e para os demais, ainda estava morto. E elas decidem ir ao sepulcro, compram um perfume. Mateus não vai dizer assim, mas os outros escritores do Evangelho vão dizer que elas compram um perfume e vão lá com o objetivo de ungir o corpo do Mestre. E aí, quando essas mulheres vão se dirigindo, eu fico imaginando
que elas devem ter pensado, né? E Mateus vai dizer que elas conversavam entre si e se perguntavam: quem vai remover a pedra? Como vai ser? Ele está dentro do sepulcro, a pedra é pesada, como nós vamos fazer? Não tem problema, vamos lá assim mesmo. Eu não sei, eu penso que dentro do coração daquelas mulheres que haviam andado com Jesus por cerca de 3 anos e tinham ouvido seus ensinamentos, já havia uma ponta de esperança de que alguma coisa iria acontecer, que aquele não era o fim. Não podia ser o fim. Ele fizera promessas. Ele disse que iria, mas que ele voltaria. Ele disse que iria, mas que ele deixaria um consolador até o dia que ele voltasse. Então eu creio que no coração dessas mulheres havia uma esperança. Elas não sabiam exatamente como seria, mas elas sabiam que aquele não era o fim. Mas elas se dirigem a esse sepulcro imaginando já o cenário que elas encontrarão lá. E quando elas chegam no jardim do sepulcro, o cenário é totalmente diferente do que o que elas esperavam encontrar. Quando elas chegam no jardim do sepulcro, a pedra não está mais na porta do sepulcro. O corpo do mestre não está mais lá. Sobre a pedra tem um ser celestial assentado e olhando e vigiando. E os guardas que haviam sido colocados na porta daquele sepulcro para que ninguém removesse o corpo do mestre dali, estavam caídos ao chão como mortos. Nesse momento, quando elas não sabem o que acontecera, aquele varão celestial, aquele anjo do Senhor, vira para elas e diz: mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. A Bíblia diz que elas ficaram um tanto quanto confusas, um pouco amedrontadas, mas também com o coração cheio de alegria. Quando elas aí ele dá uma ordem, ele diz: vai lá e diz aos demais que ele está vivo e vai se encontrar com eles. Elas recebem uma missão, uma incumbência, e elas saem. Olha que coisa interessante, porque elas não começam a questionar: ué, mas não está aqui? Será que alguém roubou? O que aconteceu? Elas recebem a ordem e saem para cumprir, mesmo que ainda não soubessem exatamente o que tinha acontecido. E quando elas estão saindo, o próprio Jesus vem ao encontro dessas mulheres, e quando ele fala com elas, elas reconhecem o mestre e se prostram. Mateus diz que elas se ajoelharam e abraçaram os seus pés. Outro escritor vai dizer que elas não poderiam tocar, né? Mas elas estão ali em atitude de adoração, de expectativa. E a primeira lição que eu quero trazer para nós hoje nesse texto é: se buscamos a Jesus com fé e em atitude de adoração, nós não sairemos decepcionados. Às vezes, nós nos dispomos e decidimos a buscar ao Senhor, e quando se fala de avivamento, a primeira coisa que nós nos dispomos é buscar ao Senhor, buscar a sua presença, nos dedicarmos mais à oração, à palavra, ao jejum, às coisas de Deus. E nós imaginamos que num primeiro momento o fogo vai descer, as portas vão se abrir, nós seremos avivados, os nossos problemas serão solucionados, nós vamos viver o céu na terra. Mas às vezes não acontece desse jeito. Às vezes o que nós imaginávamos, as nossas expectativas, nem sempre num primeiro momento são correspondidas. Existem muitos momentos que nós nos dispomos a buscar ao Senhor e parece que o Senhor não está lá. Alguém já passou por isso aqui? Deixa eu ver se é só eu. Não, tem mais comigo.
A gente busca, a gente clama, a gente ora, a gente chora, a gente adora. Tem dia que a gente não quer adorar, tem dia que a gente não quer falar, tem dia que a gente não quer orar, tem dia que a gente está animado, tem dia que a gente está desanimado. E parece que Deus não ouve, não está lá, alguma coisa está errada. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou confusa. Mas eu quero te dizer nesta noite que se nós nos dispomos a buscar ao Senhor, em atitude de fé, confiança, certeza daquele a quem nós servimos, com fé e adoração, entrega total a Ele, independente das circunstâncias, nós não seremos frustrados, o Senhor virá ao nosso encontro. Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14, a parte A do versículo 14, vocês já conhecem muito bem, vai dizer assim, Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14, se você puder colocar, vamos ler juntos. E buscar-me-eis e quando... e serei achado de vós, diz o Senhor. Busque ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, decida buscar ao Senhor, porque Ele quer ser encontrado por você. Na verdade, Ele quer te encontrar, Ele quer ter um encontro pessoal contigo e te dar algumas orientações a respeito do que você vai fazer daqui por diante. Enquanto aquelas mulheres saíram para avisar aos discípulos que o seu mestre havia ressuscitado, tem um outro acontecimento à parte. E aqui a gente vai pensar em 2 quadros de acontecimento, sabe? Não tem uns filmes e uns livros que você lê, tem um quadro de um acontecimento e simultaneamente tem um outro acontecimento ali. Versículo 11 ao versículo 13, nós vamos ler assim. E quando, do capítulo 28 de Mateus, tá? E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Percebam que de um lado, nós temos umas mulheres encontrando seu mestre, recebendo uma ordem e saindo para cumprir essa ordem. Em seguida, você tem discípulos, você vai encontrar nos outros evangelhos, discípulos saindo correndo para ir até o sepulcro e verificar o que tinha acontecido. Você vai ver Pedro, João correndo, entrando no sepulcro, Pedro mais afoito, né? Deixa eu ver o que aconteceu, entrando e tal. E sai e fala com outro, e Jesus já está vivo, já está falando lá com os discípulos no caminho de Emaú, já está encontrando outros em Jerusalém, já está indo em direção a Galileia, os discípulos já estão reunidos, as mulheres já estão contando o que aconteceu, e a igreja do Senhor, aquele embrião da igreja do Senhor, já está se movimentando com o Cristo ressurreto. Mas de outro lado, você tem discípulos das trevas, tramando para desacreditar a mensagem de vida do Evangelho. De um lado você tem a igreja do Senhor se mobilizando para ouvir o Mestre, para ouvir a mensagem do Mestre, o Senhor operando, o Senhor atuando, chamando, falando, se mostrando. E de outro lado você vê pessoas, autoridades terrenas, religiosas, se mobilizando para chegar a uma conclusão de como fariam para desacreditar a ressurreição do Senhor Jesus. E aí eu quero dizer para você uma coisa, que enquanto eles estavam lá tramando contra os discípulos e contra o Mestre, o Senhor estava prosseguindo com o planejamento que já havia para o reino de Deus. Enquanto o inferno trama, a igreja avança.
Você pode falar isso comigo? Enquanto o inferno trama, a igreja não tenha medo. Não foi cantado aqui? Não foi falado aqui? Não tenha medo. O mundo pode tramar, as leis podem vir contra, as ideologias podem se fortalecer, eles podem fazer o que quiserem, mas os planos do Senhor já estão decretados para a sua igreja, e os planos são de avanço, de vitória, de conquista, de libertação e de salvação. Eu me lembro, quando estava preparando essa mensagem, me veio muito forte ao coração uma lembrança. No final do ano passado, na Coreia do Sul, houve um congresso. Esse congresso acontece, se eu não me engano, não sei se alguns irmãos aqui sabem e podem me ajudar, de 10 em 10 anos, o congresso de Lausanne. Quem já ouviu falar desse congresso? De 10 em 10, eu acho, não é? De 10 em 10 anos. E no ano passado, no final de 2024, acho que setembro, esse congresso aconteceu na Coreia do Sul. Esse congresso é um congresso onde se reúnem representantes da Igreja do Senhor do mundo inteiro para tratar sobre estratégias de avanço do reino de Deus, estratégias missionárias. Todas as pessoas que estão lá estão envolvidas com missões, com o evangelho, com a proclamação do evangelho. São líderes do mundo inteiro que se reúnem, são convidados. Se eu não me engano, quem começou esse congresso foi Billy Graham. Eu vou ousar dizer que foi com John Stott, eu não me lembro muito bem, mas enfim, é um congresso muito importante. E no ano passado, eu ouvi um testemunho que me fez assim, chorar de emoção. Pastor Ronaldo Lidório, da Igreja Presbiteriana, um missionário muito conhecido, não sei se os irmãos aqui conhecem, devem conhecer alguns pelo menos. Foi missionário na Colômbia, foi preso pela guerrilha, foi libertado milagrosamente, coisas maravilhosas. E ele dizia o seguinte: irmãos, eu estou aqui nesse congresso e uma coisa tem me chamado muita atenção. Eu estou vendo aqui que estão alguns líderes que há 10 anos atrás nós nos reunimos e orávamos e conversávamos sobre como faríamos para alcançar a janela 1040. Para quem não conhece, a janela 1040 é um espaço no mapa mundi que compreende partes ali da Ásia, da África e do Oriente Médio. Eles fazem um desenho, chamado janela 1040, porque é um retângulo assim. Dentro daquele espaço desenhado estão os países aonde é quase impossível se entrar, ou melhor, é impossível você entrar dizendo que vai pregar o evangelho. Não entra se você disser que vai pregar o evangelho. E se você entra, você não sabe se sai vivo. Lá estão os países islâmicos, lá está a Coreia do Norte, lá está Nigéria, lá está Afeganistão, Paquistão, todos os países onde muitos cristãos são perseguidos e mortos por amor a Cristo, estão dentro desse espaço. E o pastor Ronaldo dizia assim: há 10 anos atrás nós nos reuníamos, clamávamos e orávamos e traçávamos estratégias para alcançar esses lugares. Hoje, nós temos aqui presentes nesse congresso líderes nacionais vindo desses lugares, reunidos conosco, assentados à mesa do mestre, tratando conosco estratégias de como eles farão quando voltarem aos seus países, para fazer com que o evangelho avance mais ainda, porque o evangelho do Senhor tem avançado no cinturão da resistência. Enquanto o inimigo se levanta para prender, para acorrentar, para matar, para fuzilar, para escarnecer, para parar, a igreja do Senhor está avançando nesses lugares. Se ela está avançando nesses lugares, como não avançará também em Maricá, no Brasil, no Rio de Janeiro e em todo o mundo? Oh, aleluia! Não se preocupe,
nervoso, não fique apavorado. Ai, apareceu a lei tal, ai, fulano tramou isso, ai, vão fazer aquilo, ai, estão lançando o livro isso. Não se preocupe. O inferno pode se reunir, mas o Senhor já tem estratégias traçadas para os seus. Enquanto as trevas tramarem, a igreja segue avançando. Eu coloquei uma referência, Mateus capítulo 16, versículo 18. Você já sabe até de cor. Pois também eu te digo, Jesus falando para Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, o próprio Senhor Jesus, edificarei a minha igreja. E mais o quê? E as portas não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Saímos desse ambiente paralelo e voltamos para Jesus e os seus discípulos. Jesus fala para aquelas mulheres assim, olha... Fala para eles irem para Galileia, porque eu estou indo lá para encontrá-los. Galileia é lugar de recomeço, porque na Galileia, há 3 anos atrás, lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus vai chamar os seus primeiros discípulos. Naquela ocasião, Pedro, João e os demais estavam lá consertando suas redes, trabalhando. Jesus passa e diz, vem comigo. Larga esse trabalho aí, vem comigo porque eu tenho uma missão muito mais importante para vocês. Vocês são pescadores de peixe, eu vou fazer de vocês pescadores de homem, vem. Durante 3 anos eles andaram com Jesus e agora Jesus, já ressurreto, ele chama esses homens a voltarem no lugar onde tudo começara, um recomeço. Quem sabe você não esteja hoje sendo chamado a viver um recomeço na sua vida. Lá atrás você começou de uma forma mais simples, sem saber muita coisa, sem conhecer o Mestre, muito pela fé, muito assim, se lançando, sem saber o que iria acontecer. Mas agora você já conhece Jesus mais de perto. Agora você já caminhou com Ele um bom pedaço da sua vida. Agora você já viu os seus milagres. Agora você já ouviu que Ele está vivo e fala com você todos os dias. E aí Ele te chama, vamos recomeçar. Eu tenho uma missão para você. E é tão interessante porque quando Jesus se apresenta para aqueles discípulos, no versículos 19 e 20... Perdão, lá no versículo 16 e 18, eu quero começar daqui, 16 e 18, ele vai dizer assim, Mateus, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Percebam, isso me chamou a atenção, que Jesus não começou a conversa já dizendo o que eles tinham para aqueles discípulos fazerem. Primeiro ele diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Com isso, Jesus está dizendo para aqueles homens o seguinte, eu vou mostrar a vocês quem é que vai lhes dar a ordem. Essa pessoa não é uma pessoa qualquer, é a pessoa que tem todo o poder nos céus e na terra. E aí, quem fala isso é o Cristo ressuscitado. Irmãos, se o cristianismo não tivesse a ressurreição de Cristo, se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria uma religião qualquer de filosofias vãs e sabedoria humana. Seria mais uma na face da terra. Já temos tantas, né? Tantas orientações, tantos discursos, tantas falas bonitas. Tantos homens que negam algumas coisas, vão para as montanhas, fazem jejuns longos, se abstêm de tanta coisa, escrevem livros e as pessoas reproduzem as suas falas. Mas esses homens um dia morrem e acaba-se tudo.
fica só o ensinamento deles. Mas com o cristianismo não é assim. Oh, eu estou com uma coisa queimando dentro do meu coração. Não repara não se eu fizer algumas caras e bocas aqui, der uns aleluias. Eu venho do pentecostal, né? Ainda bem que aqui é meio batisbleia, né? Ai, meu Deus, meu Deus. Seria só filosofia. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, seriam palavras vazias e vãs. Mas eu volto com você ao início do capítulo 28 de Mateus, quando aquelas mulheres chegam de frente do sepulcro, e vamos ver a cena que elas encontraram. Elas encontraram um sepulcro vazio. Elas encontraram uma pedra removida. Elas encontraram um ser celestial assentado sobre essa pedra. E elas encontraram os guardas romanos tombados ao chão. Isso nos fala muita coisa. O sepulcro vazio nos diz que a morte não pôde deter o poder daquele que venceu a morte. A pedra removida nos fala que não há obstáculo para que eu chegue aonde o Senhor quer que eu chegue, e veja e comprove que Ele está vivo e pode falar comigo diariamente. Aquele ser celestial assentado sobre a pedra representa a majestade do céu sobre aquela situação terrena. A morte não tinha o controle ali. Quem tinha o controle era Deus, era o Senhor de todas as coisas. Por isso Ele se assentou e disse: aqui reino eu e não a morte. E os guardas representavam os poderes humanos, os governos terrestres. Roma, o maior império daquela época, caída ao chão, debaixo do poder de Deus. Não temas, nenhum poder humano pode resistir àquele que venceu a morte. É por isso que Jesus se apresenta para os discípulos e disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quando Jesus te diz isso nessa noite, Ele diz o seguinte: pode me buscar, pode ouvir o que eu tenho a te dizer e pode cumprir o que eu estou te mandando fazer, porque eu garanto, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Você não é um representante qualquer não, irmão. Eu estava preparando essa mensagem, sabe, me lembrando de alguns acontecimentos. Eu me lembrei da minha mãe. Ela era uma mulher de Deus, uma querida de Deus. Ela era de muita oração, de muita palavra. Ela era da Assembleia de Deus, e vocês que conhecem a Assembleia de Deus sabem que lá as irmãs têm o círculo de oração. Minha mãe era uma mulher, uma irmã do coque. Mas ela era de palavra, ela era de vida séria, vida sincera, e nós podemos testemunhar isso, né, Cláudio? E ela contava, sabe, muitas experiências de muitos lugares que ela ia, sabe, de casas que ela entrava para visitar as pessoas. E eu me lembro que uma vez ela disse que foi a uma casa e um moço muito oprimido, ela foi visitar, parece que uma irmãzinha, e esse moço se levantou ferozmente contra elas, contra as irmãs que tinham ido ali fazer aquela visita, representando a igreja do Senhor. E ele se levantou com muita marra, muito grande, e ele dizia: aqui vocês não vão entrar. Minha mãe era meio ousada, né? Ainda tinha a ousadia do espírito. Ela disse que olhou para ele e disse assim: nós vamos entrar e vamos fazer o que Deus nos mandou fazer, e ninguém vai nos impedir, porque Ele está conosco.
Entraram, oraram, fizeram o que foram fazer, saíram e o Senhor operou poderosamente dentro daquela casa, porque aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra está comigo e está com você também. Não tema, por pior que seja a situação, mesmo quando se levantarem te desafiando, baixe a sua cabeça para o Senhor, mas levante a cabeça diante do inferno e diga: comigo está aquele que tem o domínio sobre a morte. E depois dessa demonstração que o Senhor diz sobre o seu poder, Ele vai entregar uma missão aos seus discípulos. Ele vai dizer assim, no versículos 19 e 20: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Presta atenção aqui: guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A ordem é: ide, fazei discípulos e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, nós não fomos chamados para a presença do Senhor para vivermos em descanso. Nós não fomos chamados para a presença do Senhor. Você que foi salvo, que foi liberto, que foi transformado, que ouviu a palavra, que veio para a presença do Senhor, atraído por Ele, saiba isso. O Senhor não te chamou para estar parado em descanso, olhando o tempo passar, as coisas acontecendo, esperando o dia que Jesus virá buscar a sua igreja e você vai para um céu também, viver em eterna contemplação. Não, não é isso que a Bíblia diz, não. O Senhor chamou aqueles discípulos e a ordem que Ele deu para eles, Ele deu para mim e para você também: ide. Olha o imperativo de movimento: vai. Faz alguma coisa, prega o Evangelho, fale da minha palavra, socorra quem está precisando. E eu acho tão interessante porque ele diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Só pode fazer discípulo aquele que primeiro é discípulo. Entende isso? Eu não posso sair por aí pregando o Evangelho se primeiro eu não me rendi ao Evangelho. Eu não posso passar a outros o ensinamento do Senhor se primeiro eu não absorvi, aceitei esses ensinamentos e coloquei eles em prática na minha vida. Aqueles homens andaram com Jesus por 3 anos, cerca de 3 anos, ouvindo as suas palavras, estavam com Ele diariamente, receberam os seus ensinamentos, viram os seus milagres, testemunharam tudo o que Jesus havia feito. Agora Jesus chega e diz: agora vocês vão e passe para outros aquilo que vocês viveram comigo. Entendeu, Mateus? O Senhor vai nos fazer experimentar coisas com Ele primeiro, depois Ele vai dizer: agora você vai e conte para outros tudo o que você tem vivido comigo ao longo desses anos. Precisamos nos entregar ao Senhor e viver uma vida diária com Ele, para ficarmos bem parecidos com Ele, para entendermos as coisas dEle. E depois nós precisamos olhar para o mundo e dizer: olhem para nós, nós representamos a Cristo. Paulo vai dizer assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 e 17, ele vai dizer assim, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por todas as partes, em todas as igrejas.
Em outro versículo, no capítulo 11, versículo 1, muito conhecido, ele vai dizer assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo te deu uma missão: testemunhar o reino, levar o reino, mas Ele está dizendo assim: viva comigo, viva a minha palavra, absorva de mim, para que você possa olhar para os demais e dizer para eles: olhem para mim, imitem a mim, como eu imito a Cristo. O louvor, se quiser subir, pode subir, eu já estou terminando. Tem um dito assim, né, por aí, que a gente costuma dizer muito, né? Olhe para Jesus, não olhe para o homem. Irmão, impossível. O mundo, ele vai olhar para nós. O mundo vai ver Cristo através de nós. Então eu e você, quando recebemos uma missão de testemunharmos de Cristo, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos viver diariamente com o Senhor, abandonando os nossos desejos carnais e nos aproximando cada vez mais de Jesus, ficando cada vez mais parecidos com Ele, para que nós possamos ir e dizer ao mundo: olhe para nós, porque em nós vocês verão a Cristo. Nessa noite eu concluo essa mensagem com a fala do Senhor Jesus, que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor tem te chamado, não tema. Quem está contigo é aquele que venceu a morte, é o dono da vida. Você é apenas um instrumento, Ele fará acontecer em você. E quando você pensar que tudo é muito difícil, se entregue a Ele, tão somente se entregue a Ele, porque a promessa é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos testemunhas vivas desse Evangelho. Amém.